Senhor, nós somos dependentes de Ti e clamamos pelo Teu Espírito Santo para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda a Tua Palavra, que a gente venha ser edificado pela pregação do Evangelho. Eu te peço humildemente essa noite, me usa para edificar a Tua Igreja e que o Seu nome seja em tudo engrandecido e glorificado. É o meu desejo nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma comunidade cheia do Espírito. Ao longo dos anos, nós temos visto crescentemente um abandono à fé cristã, um abandono à igreja. Mas eu gostaria de relembrar a vocês que no calendário cristão, calendário litúrgico, nós hoje celebramos, nos lembramos da ascensão de Jesus Cristo. E o próximo domingo no calendário cristão é o domingo de Pentecostes. Eu gostaria de falar um pouco essa noite sobre esses dois eventos que são tão importantes para a igreja cristã, que eu acredito que se eles não tivessem acontecido, eu e você não estaríamos aqui. Esses eventos que muitas vezes nós não nos lembramos, eles fazem parte da obra de redenção de Cristo. Eu gostaria de ler dois textos com vocês que nos mostram exatamente a ascensão de Jesus e também o dia de Pentecostes. E a partir desses dois textos eu gostaria de falar sobre uma comunidade cheia do Espírito. Mas antes disso a gente precisa lembrar, refrescar a memória, o que é a ascensão de Jesus e também o Pentecostes, ok? Vamos aos textos? Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, dos versículos 4 até o 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 1 até o 11. Do capítulo 1, do 4, versículo 4 até o 11. Vamos encontrar? Assim está escrito: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto dele dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Também gostaria de ler com vocês capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Assim está escrito: e ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles.
e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então que cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas os outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com o vinho. Amém? Amém. Irmãos, a ascensão de Jesus não é um assunto que a gente ouve frequentemente, ou que nós estamos tão familiarizados com ele, não é mesmo? Inclusive, nós não encontramos tantos textos nas Escrituras que falem acerca da ascensão, como a gente encontra sobre crucificação, sobre a ressurreição, como a própria encarnação de Cristo. Mas não é porque não tem tantos textos que a ascensão de Jesus deixa de ser tão importante para a igreja, deixa de ser tão importante para nós. O Novo Testamento nos mostra que Jesus, após ressuscitar dos mortos, ele aparece aos seus discípulos durante 40 dias. E após esses 40 dias, Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, nos narra que Jesus ele é elevado aos céus. É interessante que a gente lê o texto. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, que diz o versículo 9: depois de dizer essas coisas, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, e diziam: a mesma forma como ele foi elevado aos céus, que vocês estão vendo, ele voltará. Que maravilha saber que o Cristo vencedor voltará. Amém? Meus irmãos, é interessante a gente observar que Jesus está cumprindo o seu ministério. Nós vemos o seu nascimento, nós vemos o Verbo se fazendo carne, o início da sua humilhação. Jesus vir a este mundo para salvar pecadores é humilhante. É a humilhação do Filho de Deus que encarnou nesta terra. O Filho de Deus vindo ao nosso encontro. Você consegue ver o quão humilhante isso é? Ele usurpou a sua forma de Deus. Não usurpou a forma de Deus, mas ele se tornou homem. Enquanto que na encarnação, na crucificação, nós temos o que? Nós temos a humilhação de Cristo. Nós vemos o Cristo de dores, o homem de dores que sabe o que é padecer. Na ascensão de Jesus, nós temos a sua exaltação, o seu estado de exaltação. A ascensão de Jesus significa que ele está agora assentado à direita do Pai. Mas ele não está assentado à direita do Pai descansando. Os teólogos dizem que estar assentado à direita do Pai é um símbolo de autoridade, é um símbolo de governo. Inclusive, quando a gente estudou a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escrevendo à igreja de Filipos,
Ele diz que Deus exaltou o seu Filho com soberania, Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para quê? Para que diante de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, Ele está dizendo, este Jesus que ascendeu aos céus, Ele é exaltado, Ele é digno de todo louvor e adoração. É por isso que Paulo fala e usa algumas expressões. Ele diz, a expressão céu, Paulo está dizendo que todos os seres celestiais, as pessoas redimidas que estão no céu, são subordinadas ao Filho. Paulo está dizendo que todo joelho que está na terra se dobre diante dele, ou seja, todas as pessoas que vivem neste mundo, exatamente eu e você, devemos a Cristo adoração e obediência. Paulo também está apontando para aqueles que estão debaixo da terra, para os condenados que, mesmo estando na perdição, ainda assim estão debaixo da autoridade e soberania do Filho de Deus. Essa declaração do apóstolo Paulo aos Filipenses revela que Jesus Cristo está exaltado, qual todas as coisas que existem estão sujeitas a Ele. Abraham Kuyper dizia que não há 1 centímetro sequer na terra que Cristo não possa dizer, é meu, pertence a mim. Ele foi exaltado. O servo sofredor, que sabe o que é sofrer, está exaltado pelo Pai. Isso é tão importante, a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, porque se esses eventos históricos não acontecessem, primeiro, Jesus seria mentiroso. É o próprio Jesus quem diz no Evangelho de João 16:7, ele diz o seguinte, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E o Deus, Criador de todas as coisas, cumpre as suas promessas. Ele cumpre o que promete. Diferente de nós, que às vezes somos tão inconstantes, não é mesmo? 10 dias depois da ascensão de Jesus, 50 dias após a Páscoa, é então celebrado a festa dos judeus, a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes era uma das 3 principais festas judaicas que foram instituídas por Deus através de Moisés. A gente vai encontrar essas instituições no Pentateuco, nos 5 primeiros livros das Escrituras. Quais são elas? Páscoa, que era a comemoração da saída dos filhos de Israel do Egito, também chamada de festa dos pães asmos, pães sem fermento. Segunda festa dos judeus era também a festa dos tabernáculos, que ela dura 7 dias, né, e tem como objetivo lembrar o período em que o povo hebreu viveu como peregrino no deserto e o Senhor os tirou do deserto e os colocou em tendas de ramos. E a terceira festa, que é essa que a gente vai falar um pouco sobre Pentecostes, é a festa em que os judeus celebravam 50 dias após a Páscoa, que era uma celebração em agradecimento a Deus pela colheita, pelo alimento. E ali nessa festa os judeus levavam as primícias a Deus. Ao longo dos anos, esse texto que nós lemos, ele tem tido inúmeras interpretações, não é mesmo? Pregar esse texto não é nada fácil. Nós temos, algumas interpretações, principalmente com os nossos irmãos pentecostais, mas o meu objetivo essa noite não é expor o texto a fundo, não é ir tão a fundo no texto, porque se assim a gente fosse, a gente não teria tempo,
A gente não conseguiria esgotar o assunto hoje. Então, a descida do Espírito Santo, nesse dia de Pentecostes, ela marca o início da igreja cristã do Novo Testamento. É interessante que o Espírito Santo ele vem para capacitar os discípulos com poder para eles poderem pregar o Evangelho ao mundo. Você está com a sua Bíblia aberta? A gente vê essa promessa ao longo das Escrituras. Se você observar, a partir do versículo 14, o apóstolo Pedro está pregando, ele vai pregar e ele vai citar a profecia de Joel. E no primeiro capítulo que nós lemos, dos versos 6 a 8, onde os discípulos estão conversando com Jesus, Jesus está tendo uma conversa com os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, este é o tempo em que restaurarás Israel, o reino para Israel? E o que Jesus responde a eles? Não compete a vocês saberem tempo que meu Pai reservou, mas vocês, meus discípulos, o que vai acontecer? Há uma promessa, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Temos a promessa? E o que acontecerá? E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando se cumprir o dia de Pentecostes. E é interessante que quando se cumpre esse dia, no decorrer do livro de Atos, a gente vendo a história da igreja cristã, lá a gente vê no progresso, lá no capítulo 11 de Atos, pela primeira vez os irmãos da igreja de Antioquia serão chamados, sabe de quê? Cristãos. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque é justamente o que o Espírito Santo faz. Ser cheio do Espírito Santo é ser um pequeno Cristo. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais parecidos com Cristo nos parecemos. Amém? A vinda do Espírito prova que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora. Então, nós vimos até aqui a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e eu gostaria de explicar rapidamente alguns versículos que nós lemos, apenas para a gente compreender melhor essa passagem, e no fim encerramos com alguns pontos, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto inicia dizendo que ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito provavelmente quem estavam reunidos eram os 120, aqueles, os discípulos de Jesus. E a gente vê que esses discípulos já estavam juntos no capítulo anterior, na escolha de Matias, que foi para a escolha para o apostolado. E diz o texto, observe comigo, versículo 2, que de repente, veio do céu um som, o som como de um vento impetuoso. E o que aconteceu? Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Observem que Lucas está dizendo que veio um som de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio um som. E o interessante é que no original, a palavra vento e a palavra espírito é a mesma. Então é muito claro que Lucas está dizendo que Deus, ao enviar o Espírito Santo, Ele está mostrando, assim como o vento é livre, que sopra onde quer, o Espírito também sopra onde quer. O Espírito chama quem Ele quer. E quando chama, é um chamado irresistível. Lembra da sua conversão?
como foi que o Espírito de Deus o chamou. Lembra do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco? É uma obra divina, é o Espírito Santo que nos atrai à sua presença. É o Espírito de Deus quem nos chama e nos chama de forma irresistível. E diz o texto, na continuação, que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Fogo, na Bíblia, também é um símbolo da presença de Deus. Por vezes é juízo, mas aqui é da presença. Na continuação do texto, Lucas diz que aqueles que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e então eles passaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Lembram? No capítulo 1, Jesus diz para eles ficarem em Jerusalém. Porque se eles ficassem em Jerusalém, o que iria acontecer? Eles iriam receber o Espírito Santo, iriam receber poder. Então, está se cumprindo. Eles estão cheios do Espírito Santo e então eles passam a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. As línguas aqui, não quero ser polêmico, mas as línguas aqui, e a gente vê isso na sequência, são idiomas. Eles começaram, as línguas que eles começaram a falar não eram línguas incompreensíveis, mas eram idiomas. Inclusive, nos próximos versículos, a gente vê a lista dos idiomas das nações que ali foram falados. Eu gostaria que você prestasse atenção e visse, que você observasse o milagre que o Espírito de Deus está operando aqui. As muitas línguas faladas ali, ela tem um significado fundamental, sabe para quê? Para o avanço, a propagação do Evangelho, para o avanço missionário da igreja. Você imagina, nós estamos aqui e tem pessoas de todas as nações, mas não tem nenhum brasileiro que fale português, a não ser eu. Eu estou pregando para você em português, porque você não fala a minha língua, mas ao ouvir eu pregar, você compreende na sua própria língua. Que milagre maravilhoso! Milagre que visa a expansão do Evangelho. Enquanto que lá em Babel as línguas foram confundidas, aqui as línguas agora são entendidas, para que eles compreendam, ouçam o Evangelho. E glória a Deus por isso, porque foi assim que o Evangelho chegou até nós. Amém? Amém. Imagina a cena comigo, versículo 5. Jerusalém estava cheio de pessoas, vindas de todas as nações que havia, Lucas deixa bem claro, todas as nações que havia debaixo do céu, que era civilizado, que era habitado até então. Ele tinha gente de todas as nações. E quando essas pessoas ouvem o som, a Bíblia diz que aquela multidão se aglomerou. Nessa época podia aglomeração, E versículo 6, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar a mensagem de Deus na sua própria língua. Que maravilha! Aquela multidão ficou perplexa e eles se perguntavam entre eles: por acaso esses que estão falando não são galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua, na nossa língua materna? Observe o que o Espírito está fazendo. Aquela multidão estava perguntando o seguinte sobre os galileus: ei, galileus normalmente não são homens estudados.
Galileus, na sua maioria, eram pescadores. Então, o que a gente está vendo aqui é como é que estes galileus, estes homens que são iletrados, estão falando outros idiomas. Como é que pode? E Lucas, nos versículos abaixo, ele faz uma lista de pelo menos 15 nações do mundo da época. Então, o objetivo do Pentecostes, o objetivo de Lucas, ao registrar esse evento histórico, que também faz parte da obra redentora, é mostrar que as boas novas do Evangelho, elas vão superar as limitações geográficas, as limitações do idioma, elas vão superar as limitações culturais, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Agora, aqueles pescadores iletrados, sem estudo, mas são cheios do Espírito, estão habilitados para ir pregar a outras nações. E foi isso que aconteceu. A gente vê ao longo do livro de Atos as coisas, a proclamação do Evangelho, o Evangelho chegando a outras nações. E o texto ainda diz no final que todos estavam perplexos e pasmos, versículo 12. E perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? E enquanto isso, outros zombavam deles, dizendo: eles estão embriagados com o vinho, estão bêbados. Observe que, mesmo vendo o poder de Deus, muitos deles decidiram endurecer o seu coração para o Evangelho. Os caluniaram, dizendo que estavam bêbados. É interessante que na sequência do texto, o apóstolo Pedro vai se levantar para refutar essa calúnia. E Pedro cita a profecia de Joel, dizendo que o que está acontecendo ali foi predito por Joel. E na sequência, o apóstolo Pedro ele vai fazer ligação com Jesus e mostrar que aquele que eles crucificaram era Jesus Cristo, o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. Sabe o que acontece? Isso faz com que aquele povo seja confrontado pelo seu pecado e se arrependa. E aqueles discípulos, 120, diz que após a pregação do apóstolo Pedro há um acréscimo na igreja de quase 3.000 pessoas. Imagina, você pregar um sermão e 3.000 pessoas se arrependerem e crerem. Nem diz o Nicodemos, hoje a gente precisa pregar 3.000 sermões para converter um. Mas Deus sabe o que faz. Isso é poder do Espírito. Não existe não existe milagre maior do que a nossa salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos um coração de pedra, duro, para ouvir a vontade e a verdade de Deus. Um coração que não se arrepende. Basta a gente examinar a nossa consciência. Quantas vezes nós olhamos para o Evangelho e disse: não é isso que eu quero para a minha vida. Deixa eu aproveitar um pouco mais. Sejamos sinceros. Se dependesse de mim e de você, a gente não estaria aqui. Mas nós só estamos porque nós somos alvos do milagre que Deus faz através do Espírito Santo, que é nos chamar, nos atrair à sua presença, é nos envolver nos seus laços de amor, nos seus laços de misericórdia. E sabe o que Deus faz? Deus pega esse seu coração de pedra
e transforma num coração de carne, conforme diz o profeta Ezequiel, conforme a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele é um pouco mais firme, mais forte no que ele diz. Ele não diz que nós tínhamos um coração de pedra. Ele vai mais a fundo. Ele diz que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mortos não têm vontade nenhuma. Somente o Espírito Santo foi quem nos trouxe de volta à vida, através da aplicação em nosso coração da obra vicária de Cristo. Amém? Amém. E acompanhando, seguindo o livro de Atos, um livro maravilhoso, nós vamos ver que a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O livro histórico nos mostra uma igreja avivada pelo Espírito. Nos mostra uma igreja que não existe para si, não se fecha tão somente nas quatro paredes, mas para o mundo, para testemunhar com ousadia o que Deus está fazendo e o que Deus fez através de Jesus Cristo. Após o Pentecostes, a gente tem um deslumbre de uma sociedade transformada por uma comunidade cheia do Espírito. E o poder que Deus derramou sobre os discípulos está disponível à sua igreja. Basta a gente olhar para a história da igreja. Durante toda a história da igreja cristã, muitos se levantaram contra a igreja de Jesus. A igreja sofreu inúmeras perseguições. Constantemente nós vemos notícias de cristãos sendo perseguidos ideologicamente, outros sendo mortos, martirizados pela fé em Cristo. Muitos cristãos são torturados, presos por crerem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ao longo de todos esses anos nós vemos o Espírito de Deus trabalhando através da igreja. Para a gente ter uma ideia, do século I até o século IV, houve pelo menos 10 perseguições gigantescas contra os cristãos, e perseguições pelo Império Romano. E mesmo em meio a essas perseguições, o que acontecia? A igreja, a comunidade dos santos, crescia. No início do século IV, no tempo do imperador Constantino, cerca de 10% da população do império era cristã. Um século mais tarde, o número daqueles que professavam a fé em Cristo chegava aproximadamente a 56%. Mesmo em tantas perseguições contra a igreja, o Espírito de Deus a conduz através dos séculos. O Espírito de Deus a faz vitoriosa, é por isso que nós estamos aqui. Tanto é que Tertuliano de Cartago, ele diz algo fantástico, referente às perseguições que enfrentavam. Ele dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata cristãos, mais surge, mais a igreja cresce. Tem sido assim ao longo dos anos. Não pense que o ano passado foi diferente. Dados do Ministério Portas Abertas, que divulgaram uma pesquisa no início desse ano, feita em mais de 70 países, eles dizem que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam perseguição e discriminação por causa da fé. E acredite, somente no último ano, o número de cristãos mortos por causa da fé aumentou em torno de 60%. Nós não sabemos o que é perseguição. E a gente pede que Deus nos livre. Mas mesmo com perseguição, a igreja permanece fiel à igreja de Cristo. E a igreja continua crescendo.
Por quê? Porque a gente vê pessoas ao longo da história sendo capacitadas por Deus para testemunhar o Evangelho a nações, tribos. A gente vê Deus levantando homens. Amém. Homens para redescobrir o Evangelho em uma Idade Média que havia esquecido o Evangelho. Tantos homens, né? A gente pode citar Lutero. Homens sendo levantados pelo poder do Espírito de Deus, a fim de fazer o nome de Deus conhecido. E isso só é possível pelo poder do Espírito. Para encerrar, gostaria de fazer alguns pontos. Como podemos ser uma comunidade cada dia mais cheia do Espírito? Eu poderia destacar inúmeros pontos aqui, mas quero destacar apenas 3. Primeiro, é lembrando da ascensão de Jesus. Ela beneficia a sua igreja, beneficia a comunidade de Cristo. Porque lá em 1 João 2,1 diz que eu e você, a igreja, nós temos um advogado junto ao Pai. O Filho de Deus, nosso Senhor, está no céu defendendo a nossa causa, para que sempre, seja do que for que o nosso inimigo ou a nossa consciência nos acuse diante de Deus, Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele está pronto a nos defender. O peso da nossa condenação caiu sobre ele. E esse advogado não falha. Que a gente entenda essa verdade, de que na comunidade de Cristo há perdão de pecados. Amém? Nós somos por Ele perdoados, mediante o que Ele fez na cruz. Segundo ponto, é lembrando que Deus nunca desamparou a sua igreja. Nós somos uma comunidade cheia do Espírito Santo quando a gente lembra que Deus nunca desamparou a sua igreja. O Espírito Santo dado à igreja, ele veio para guiar os nossos passos, para guiar os passos da igreja. E acontece que Jesus prometeu um Consolador. E ao subir aos céus, na sua ascensão, ele envia o Espírito Santo. Uma comunidade cheia do Espírito é uma comunidade dependente do Espírito de Deus. É a certeza de que a gente não caminha só. É a certeza de que mesmo nas diversidades, que mesmo nas diferenças que a igreja possa ter, nós não caminhamos sozinhos. Essa verdade de que Deus não desampara a sua igreja deve fazer a gente lembrar que Deus sempre cuida do seu povo, por mais que o povo se rebele contra Deus. Deus sempre age com misericórdia. No período da Reforma, quando a igreja parecia que ia acabar, Deus fez nascer luz das trevas. Deus levantou pré-reformadores, reformadores, e Deus salvou a sua igreja. Houve uma redescoberta ao Evangelho. Então, quando perguntam como está a igreja do Senhor, está bem. Porque quem cuida dela, mesmo a perseguição, mesmo em meio ao que for, Ele não desampara a sua igreja. E nós temos a certeza que assim como Jesus Cristo, o noivo, ascendeu aos céus, da mesma forma Ele voltará.
Que dia glorioso! Terceiro ponto é que nós devemos, sendo sempre perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. Para sermos cada dia mais cheios do Espírito de Deus, nós precisamos ser perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos. Observe comigo o que diz Atos 2, versículos 42 ao 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O que acontecia? E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Lucas nos mostra que uma comunidade cheia do Espírito é aquela que persevera no ensino dos apóstolos, é aquela que tem as Escrituras como regra de fé, não usa a Bíblia somente para pretexto. Lucas está dizendo que uma comunidade cheia do Espírito é aquela que parte o pão uns com os outros, é aquela que participa nas orações, ora uns com os outros. Isso é possível tão somente porque houve uma capacitação do Espírito dada à sua igreja. Amém? Amém. E essa capacitação, esse poder de Deus que nós recebemos, nos faz sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins. Uma comunidade cheia do Espírito de Deus é também que testemunha o Deus que age na história, o Deus que interveio na história, o Deus que não nos deixou só, mas que enviou o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Que a gente possa refletir nessa palavra, que a gente possa entender que graças a Deus que enviou o Espírito Santo Consolador, e nós fazemos parte da Igreja de Cristo, porque nós fomos atraídos com laços de amor pelo próprio Deus. E agora nós somos testemunhas num mundo em trevas, testemunhas em um mundo que não quer saber de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam. Mas o que acontece? Nós apontamos a direção e suplicamos que o Espírito Santo pegue a obra vicária de Cristo na cruz e aplique sobre o coração do homem e da mulher. Porque se assim não acontecer, infelizmente, estarão perdidos. É uma triste verdade, mas o que nos alegra é saber que há um Cristo Salvador que perdoa pecados. Que a gente possa refletir um pouco nisso, a igreja que nós somos e que queremos ser. Que o Espírito toque em nosso coração e que a gente compreenda que é pela graça de Deus que nós estamos aqui, que é porque Deus interveio na nossa história e nada além disso. Amém? Amém. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos, que o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor está vivo, isso nós nos alegramos. Sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, não nos deixou sós, não deixou órfãos, mas enviou o Consolador. Nós somos gratos a Ti porque é o Senhor quem direciona a sua igreja. Que nós estejamos de acordo com a Tua vontade, que a gente possa a cada dia mais proclamar o Teu Evangelho para aqueles que estão em trevas. Usa-nos nesse tempo, usa-nos com o poder do Teu Espírito nesta cidade, nesse estado, nessa nação, para que mais pessoas venham conhecer o Seu infinito amor e ser transformado por Ele. Nós sejamos cheios do Teu Espírito, testemunhas das verdades do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, que a gente venha a ser testemunhas daquilo que o Senhor fez com nós, do que o Senhor nos livrou, da condenação eterna. Agora o Senhor nos adotou e nós somos filhos e desfrutaremos eternamente da Sua presença, juntos como comunidade, como igreja do Senhor. E o melhor de tudo, estaremos com o Senhor e não teremos influência alguma do pecado, porque estaremos glorificados com o Senhor. A Tua igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Sua noiva lhe aguarda, esperançosa, porque o Senhor prometeu que voltaria. E nós descansamos nessa verdade. Usa-nos como a Tua igreja nesta terra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo.